Semana passada, um grave acidente com arma de fogo durante as gravações de um filme nos Estados Unidos pôs a nu a precarização das condições de trabalho na indústria cultural. O acidente envolveu o ator Alec Baldwin, que disparou por engano uma arma de fogo no set de um filme de ação. O disparo atingiu a diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, que veio a óbito logo depois. A princípio, tudo pareceu um mero acidente, mas revelações feitas pela imprensa de Los Angeles mostraram que o caso era só a ponta do iceberg da degradação das condições de trabalho dos empregados na indústria do entretenimento. Eu sou Fábio Palácio e começa agora mais um Cultura em Movimento. As chamadas indústrias criativas movimentam hoje grande parcela da produção de bens e serviços. Como afirma o professor titular da Universidade Federal da Bahia, Albino Rubim, o imbricamento crescente entre cultura e economia tem destinado à cultura uma centralidade na nova conformação econômica do século XXI. Tal articulação, retida por meio de noções como indústrias culturais, indústrias criativas e outras, tem mobilizado um conjunto não desprezível de problemas a serem enfrentados. Em meados da década passada, a economia da cultura já movimentava 7% do PIB mundial e era responsável por 6% dos empregos formais. Muitos desses empregos estão ligados à produção cinematográfica. O cinema foi a primeira arte eminentemente industrial. A gente percebe isso quando termina de assistir a um filme e dá aquela conferida nos letreiros. Ali surge um verdadeiro batalhão de pessoas que inclui cenógrafos, figurinistas, iluminadores, fotógrafos, câmeras, continuistas, designers gráficos, assistentes de gravação e direção e uma série de outras funções. Eles são os operários da indústria cultural. Como vivem essas pessoas? Quais suas condições de vida e de trabalho? Muitas vezes isso permanece oculto à maioria de nós. Mas o acidente ocorrido nas gravações do filme Rust lança luz sobre a realidade do trabalho na indústria cultural. Esse filme estava sendo gravado em um set de filmagens no estado americano do Novo México. Ali tem florescido, desde o início dos anos 2000, um polo cinematográfico significativo, porém mais modesto do que o do distrito de Hollywood, que fica na cidade de Los Angeles, Califórnia. Esse polo do Novo México emprega trabalhadores residentes na região, principalmente nas cidades de Albuquerque e Santa Fé. Os filmes que lá se produzem são, em geral, daquele tipo que a gente costuma chamar de produções de baixo orçamento. Os empregados nessas produções trabalham em turnos punitivos. Essa situação tem motivado muitas greves e protestos pela melhoria das condições de trabalho. Vale lembrar que esse setor também foi profundamente atingido pela pandemia. Um fato que, aliás, também aconteceu aqui no Brasil, levando à aprovação, após muita luta, da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc finalmente foi sancionada, que instituiu um auxílio emergencial destinado aos trabalhadores da cultura. Vale lembrar que o Novo México, embora tenha uma população pequena, possui uma das maiores taxas de pobreza dos Estados Unidos. Isso faz com que a população local, mesmo quando não trabalha diretamente no setor, valorize muito a indústria de filmes que vem crescendo e que é uma alternativa de emprego. Foi nesse cenário que na última quinta-feira, dia 21 de outubro, uma tragédia aconteceu durante as gravações do filme Rust, que se passa num cenário de faroeste. De acordo com a polícia da cidade de Santa Fé, um assistente de direção do filme pegou uma das 3 armas disponíveis para as filmagens e a entregou ao famoso ator Alec Baldwin, avisando que a arma estava descarregada. Pouco tempo depois, Baldwin apertaria o gatilho. O projétil atingiu a diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, atravessou seu corpo
e acertou também o diretor Joel Souza. A Lina veio a óbito. Nesse tipo de produção, se costumam usar armas de verdade, por conta do realismo que elas proporcionam. Isso, apesar de muitos técnicos em efeitos visuais dizerem que os benefícios das armas reais não compensam tanto e que se poderiam usar armas com balas de borracha ou com tiros de festim. Durante as gravações, quem cuida das armas é um profissional chamado armeiro. Nesse caso, havia uma armeira, uma jovem de 24 anos, filha de um profissional experiente, que também trabalhou como armeiro em outras produções. Os protocolos de segurança indicam que uma arma carregada não devia ter sido entregue ao ator. Portanto, à primeira vista, o acidente pode ter resultado de negligência por parte da armeira ou por parte do assistente de direção, ou por parte dos dois. Segundo o jornal Los Angeles Times, diversos depoimentos afirmam que o assistente de produção, Dave Halls, era um profissional experiente e focado. Uma de suas primeiras funções era checar a segurança das armas. Após o acidente, ele disse que não sabia que a arma estava carregada com 5 tiros. Quanto à jovem armeira, Hannah Reed, ela era inexperiente, estava em seu segundo trabalho. Num podcast feito cerca de um mês antes do acidente, ela disse que não tinha certeza se estava preparada para a função, pois não sabia carregar armas muito bem. Nesse caso fica a pergunta: por que ela foi contratada para a função? Alguns outros detalhes dessa história podem ajudar a responder essa pergunta. Primeiro detalhe importante: 5 dias antes do acidente, um dublê de Alec Baldwin já tinha disparado acidentalmente 2 tiros, depois de ser informado que a arma não estava carregada. Esse fato deveria ter sido suficiente para interromper as gravações, pelo menos até que uma sindicância fosse concluída. Mas isso não foi feito, embora a equipe do filme tenha chegado a enviar mensagens preocupadas à produção, levantando a questão da segurança das armas no set. O que fica claro é que a inspeção das armas e outros protocolos de segurança, que são de praxe nesse tipo de indústria, não eram seguidos pelos produtores. Vejam o que um membro da equipe de câmeras relatou ao jornal Los Angeles Times. Não havia reuniões sobre segurança, não havia a certeza sobre se isso, ou seja, os tiros, poderia ocorrer novamente. Tudo o que eles queriam fazer era correr, correr, correr com as gravações. Além disso, problemas já vinham se acumulando há vários dias no set de filmagem. Apenas 6 horas antes do acidente fatal, meia dúzia de operadores de câmera e seus assistentes tinham cruzado os braços para protestar contra as condições de trabalho em um filme considerado de baixo orçamento. As reclamações da equipe eram sobre o excesso de horas de trabalho, longos trajetos a serem percorridos e atrasos nos contra-cheques. Um dos membros declarou que o grupo também estava preocupado com a segurança no set. Mas a questão que mais pesava era a distância do set de filmagens. A equipe queria pernoitar em hotéis na cidade de Santa Fé, que era a mais próxima. A produção, a princípio, se comprometeu com essa demanda, mas depois recuou. Com isso, boa parte dos trabalhadores residentes na cidade de Albuquerque, mais distante do set de filmagens, tinham que viajar 160 quilômetros todos os dias, 80 de ida e 80 de volta. Isso irritou os trabalhadores da produção. Eles estavam preocupados que pudesse haver um acidente em um deslocamento tão longo, depois de ficarem de 12 a 13 horas diárias trabalhando nas filmagens. A diretora de fotografia, Lina Hutchins, que terminaria atingida pelo disparo acidental, vinha defendendo condições de trabalho mais seguras e chegou a chorar quando a equipe de filmagem decidiu parar as gravações, reivindicando melhores condições de trabalho. Os operadores de câmera que cruzaram os braços eram todos sindicalizados na International Alliance of Theatrical Stage Employees, IATSE, na sigla em português. Este é o forte sindicato dos trabalhadores na indústria teatral e cinematográfica norte-americana. Quando eles decidiram cruzar os braços, vejam que coisa, vários membros da equipe que não eram sindicalizados apareceram para substituí-los. Com isso,
Um dos produtores solicitou aos trabalhadores membros do sindicato que deixassem o set e ameaçou chamar a segurança para tirá-los de lá. Os tiros ocorreram apenas 6 horas depois dessa confusão e depois que os câmeras deixaram o local. O irônico é que tudo isso aconteceu poucos dias depois que o sindicato fechou um acordo com os estúdios para evitar uma greve da categoria. Um dos itens colocados na pauta de negociações dizia respeito justamente às condições de trabalho. O acordo foi fechado, mas pelo visto, a produção do filme não se adequou a ele. A tendência agora é que a responsabilidade pelo acidente termine recaindo sobre a armeira, ou sobre o assistente de produção, ou sobre os dois. Eles podem ter parcela de responsabilidade, evidentemente. Mas, quando analisamos as condições e o contexto do acidente, fica claro que houve uma cadeia de erros. Esses erros foram ocasionados pela tentativa dos produtores de diminuir custos, seja reduzindo o tempo no set de produção, o que leva a atropelos e negligência, seja contratando trabalhadores de menor qualificação, pagando-os mal e fazendo-os trabalhar mais. Assim, aquilo que parece mero acidente ou, no limite, resultado de erros individuais, revela-se, na verdade, uma tragédia evitável, determinada pelas condições precárias em que o trabalho como um todo estava sendo realizado. Estas ainda são hoje, muitas vezes, as condições em que o trabalho é realizado em uma série de estabelecimentos da indústria cultural. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe com as pessoas próximas e não esqueça de se inscrever na TV Grabois. A gente se vê no próximo Cultura e Movimento.